Vamos começar a aula de hoje. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, livro de Provérbios, capítulo 15, tá bom? Eu vou fazer algumas anotações aqui. Deixa eu fazer minha aula então, falando do temperamento do líder. Aliás, não só do líder, liderados. Professor tem que dar descansar. Dá descansar, professor. Vamos para a nossa introdução. E Provérbios capítulo 15, tá? Depois nós vamos dar continuidade da página 4 da nossa apostila, tá bom? Nós vamos para uma introdução da aula de hoje. Essa matéria de liderança cristã, todo início de aula nós temos enfatizado muito a questão na introdução, alguns aspectos da liderança. Semana passada, vocês lembram qual foi, ou quais foram os ensinamentos da nossa introdução da aula passada? Sim. Oi? As características do líder. E eu aconselho a vocês, as duas últimas aulas, a assistirem, no YouTube, porque as duas últimas introduções foram excelentes, foi bem esclarecedora, e eu gostaria que vocês revessem essa aula. Provérbios 15, versículo de número 1. Provérbios 15, versículo 1. Quem pode ler? A resposta branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Bom, o texto diz claramente que a resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. Claro que esse contexto aí envolve questões de relacionamentos interpessoais dentro do grupo. Isso envolve o temperamento do líder e o temperamento dos liderados. Na aula passada nós falamos aqui um pouquinho sobre as dificuldades que os líderes têm em cuidar de pessoas, porque são cabeças diferentes, culturas diferentes, relacionamentos interpessoais diferentes, e isso o líder tem que saber controlar. Lembrando que o líder não passa de um ser humano. Dentro disso, observando esse texto que nós acabamos de ler, a psicologia junto com a filosofia elaboraram 4 tipos de temperamentos de um ser humano. E eu acho salutar falar isso na aula, que isso também interpele na vida de um líder e na vida dos seus liderados. Anotem aí, por favor. Sanguíneo, fleumático. Oi. A psicologia e a filosofia. Psicologia e filosofia fizeram essa pesquisa e chegaram nessa. Isso. Terceiro, colérico. E o último, melancólico. Você manda pra mim, né, Sheila? Manda pra mim depois. Anotem aí os 4 tipos de temperamentos de um ser humano. E se tratando de liderança, isso implica na vida do líder e dos liderados. Eu sou o primeiro e o último. Vamos descobrir. Eu sou Nós vamos descobrir qual é o seu temperamento. o quê? Ok?
Alguém já tinha visto isso aqui? Ou ouvido falar? Eu já ouvi falar de Já ouvi falar, mas eu não sei o que é. Mas esse e-mail é o código, agora esse pneumático. Nós vamos entender um pouquinho do que se trata. Bom, esses 4 tipos de temperamentos foi desenvolvido, vou até colocar aqui, tá? Aqui em cima, ó. Foi desenvolvido cerca de 400 anos antes de Cristo por um filósofo chamado Hipócrates, filósofo grego, que desenvolveu essa teoria comprovada pelo comportamento humano cerca do ano de, ó o ano aqui, ó, 400 anos antes de Cristo nascer. Então, Segundo alguns, essas 4 o quê? Características? 4 temperamentos humanos. 4 tipos de temperamentos humanos. Segundo alguns, Hipócrates, que foi médico, segundo alguns, ele é o pai da medicina contemporânea. Segundo ele, baseado em estudos comportamentais, foi desenvolvido 4 tipos de temperamentos. E eu gostaria de iniciar essa aula falando que isso aqui envolve aspectos de liderança, tá? Mas mais para frente nós vamos ver aqui o que um líder do louvor precisa ter, o líder do evangelismo, de obreiros, ok? Calma que vai ficar bom. É para todo mundo. Bom, então vamos lá. Primeiro tipo de temperamento, o sanguíneo. Para quem chegou agora, nós damos a abertura dessa aula lendo Provérbios 15, versículo 1, né? Primeiro, sanguíneo. Segundo, fleumático. O terceiro, colérico. E o quarto, melancólico. Nós vamos descobrir qual é o seu temperamento. Segundo os estudos feitos, nós vamos descobrir qual é o seu temperamento. Bom, Nós vamos chorar. vamos lá. Sanguíneo. Vou começar pelo sanguíneo, eu vou anotar aqui, tá? Ô Jair, o seu é sanguíneo, hein? Corre na veia aí. É isso aí. Ó, Não é o positivo. eu vou apagar porque não vai dar para. Eu vou escrever um por um, tá bom? Alguns aspectos baseados nos estudos. Bom, sanguíneo. Normalmente são extrovertidos, Falei para vocês. extrovertidos, Quando começa com os mais assim, não tem nada. sensíveis, Eu quero ver esse melancólico aí. Eu sou melancólica. discretos, Ih, não sou mais eu, não. Acabou. Esquece. Pula essa parte. Nem pensar. espontâneos, Aí tá me confundindo. Um pouquinho de cada um, Magda. Na verdade, esses discretos é que eles não gostam de exibir-se, Ué. não gostam de se exibir, né? Mostrar as suas habilidades, tá? Ô, Jesus. Ajuda aí. Gostam de interagir, Não, Ué. tá errado alguma coisa. Se alguma coisa errada nesse discreto tá no meio de tudo isso. discrição é diferente de interação, né? A pessoa discreta é uma pessoa reservada, no sentido de não mostrar o que tem, no sentido de não mostrar que sabe. Interação, porque todo líder precisa interagir, precisa se comunicar, né? Esses são os aspectos positivos, tá? Ou Os negativos. os negativos. Você começou com a moleza. Vou me apegar nesse discreto. Bom, pontos fortes do sanguíneo, pontos fortes. Lembrando que isso aqui é resultado de estudos da psicologia
junto com a filosofia, que tem como pai o filósofo Hipócrates, tido como o pai da medicina contemporânea. Ó, pontos fortes: comunicáveis, adaptáveis. Lembrando que isso aqui foi resultado de estudo de comportamento humano, tá? Ainda bem. E entusiastas, pontos fortes. Quer ver que ponto fraco tem impulsivos? Pode ser. Agora, pontos negativos. O que está escrito aí? Essas três? Eu vou colocar aqui, ó, pontos fracos. Espera aí que eu já saio da frente, tá? Entusiastas. Entusiastas. Isso. Alguém está se identificando? Tô. Sanguíneo? Sim. Bom, vamos para os pontos fracos, né? O que precisa ser trabalhado no sanguíneo? Impulsivo, Ah, primeira coisa. impulso, falta de atenção, não são atentos. Alguns mais, outros menos, tá? Falta de atenção, superficial, e exagerado. Amada. A própria. Moral. Tira um ar e você já é dizer o quê? 15. Bom, esse é aquele indivíduo ou aquela indivídua que tem o seu temperamento tido como sanguíneo. Sanguíneo. Extrovertidos, sensíveis, discretos, espontâneos, gostam de interagir. Já os pontos fortes, comunicáveis, adaptáveis e entusiastas. Pontos fracos que precisam ser trabalhados nesse tipo de líder. Tem que controlar a impulsão, cuidado, né, com a sua impulsividade. O que seria uma pessoa impulsiva? Não pensa, executa e depois vai pensar. Exatamente, é isso mesmo. Essa sou eu. Muito prazer, Magda. Muito prazer, viu? Meu nome é Sérgio. Faz, depois fala tudo. Falta de atenção. Também. Muito prazer. Meu nome é Sérgio, tá? Superficial. Muito prazer. Vou até tirar E exagerado. Muito prazer. Vou até tirar uma foto para registrar esse momento. Então, esse é o tipo de temperamento de uma pessoa sanguínea. Acho que a maior característica de um sanguíneo é a sua impulsão, o descontrole, agir sem pensar. Né? Na verdade, é aquela pessoa que não tem aquele controle das suas emoções. Isso tem que ser trabalhado. Um líder, lembrando que o Espírito Santo, guarde isso aqui, o Espírito Santo, lembra que eu falei que o Espírito Santo, ele não tira ou retira a tua personalidade, ele tira o caráter. O Espírito Santo limpa, tira e transforma o caráter, mas a sua personalidade, o que é a personalidade? A sua marca registrada, o Espírito Santo não retira, e aquilo que ele puder para modelar e moldar, ele vai fazer na tua personalidade. Se antes de Cristo você foi uma pessoa sanguínea, depois de Cristo continua sendo uma pessoa sanguínea, viu? Você não vai mudar em nada. O que vai acontecer é que você vai se submeter
ao controle do Espírito Santo para que isso não fuja do controle. Paulo ele vai dizer assim: ireis, mas não pequeis. Você tem o direito de cometer todos esses erros, mas precisa buscar um controle e um domínio de si próprio. Porque, lembra do texto de Provérbios 15:1? A resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita ira. De repente, você não está num bom dia, e aí alguém te pergunta, você responde atravessado. Aí, meu irmão, a palavra, quando estiver na sua boca, você é o senhor dela. A partir do momento que sair a palavra da sua boca, você se torna escravo dela. Nós, às vezes, temos 1000 formas de responder e escolhemos a pior. Muito cuidado com esse tipo de temperamento. Quem aqui já lidou com um líder sanguíneo? Uma pessoa, um pastor sanguíneo? Temperamento forte. E às vezes esse temperamento forte, exagerado, aí tem prejuízo. É alguém que se fere, né? É alguém que fica machucado porque ouviu lá do microfone algo que desagradou. Cuidado, né, com esse tipo de líder. Bom, vamos para o segundo? Posso apagar aqui? Bom, qual que é o segundo? Fleumático. Esse eu nunca ouvi falar. Esse que é o medo. Esse aí. Bom, o fleumático segundo os estudos da medicina, da filosofia e da psicologia, são sonhadores. Eu também sou fleumático. Pacífico, dócil. Normalmente é aquele tipo de pessoa que é uma pessoa passiva. Nada a ver com você. Passiva. Bom, alguns aspectos positivos de um fleumático: sonhadores. Sonhadores. Olha que coisa interessante. Às vezes o líder ele idealiza um projeto para apresentar ao grupo, só que normalmente o projeto que ele idealiza, no começo ele tem todo o ímpeto, mas nunca saiu do papel. Eu acho que o Moisés era fleumático. O pacífico, lembre que pacífico é diferente de pacificador. Uma pessoa pacificadora é uma coisa, o pacífico é outra. E qual é a diferença? Abra em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, tá? Eu não vou lembrar aqui de cabeça o versículo, mas é a bem-aventurados pacificadores. Qual que é o versículo? Mateus 5. Bem-aventurados é uma das bem-aventuranças. É o 9. 9. O que está escrito aí no 9? Pode ler. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados. Ó, bem-aventurados, atente isso aqui, ó. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados. Bom, então vamos lá. O fleumático normalmente é o pacífico. O pacífico tem, uma pessoa pacífica tem um lado bom e um lado negativo, um lado ruim. Bom, qual é a diferença entre um pacífico e um pacificador? Pacífico, ele já é pacífico,
Olha o que Jesus está dizendo: bem-aventurado, não os pacíficos, mas os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bom, qual que é a diferença de um pacífico para um pacificador? O pacífico é mais ou menos assim, uma pessoa pacífica. Suponhamos que uma pessoa pacífica, uma pessoa fleumática, esteja andando na rua e ver duas pessoas brigando. O que ele faz? Não se envolve na briga, ele é pacífico. Ele olha e vai embora. Lembra aquela historinha em briga de marido e mulher, não se põe a colher? É mais ou menos isso. Já o pacificador não. Suponhamos que essa mesma pessoa esteja andando na rua e esteja duas pessoas brigando. O que o pacificador faz? Separar a briga. Jesus está dizendo: bem-aventurado esse que vem para separar a briga, e não pacífico, que eu chamo de passivo. Aliás, eu tenho um apelido para uma pessoa passiva: ventilador de parede. Já viu como que se comporta o ventilador de parede? Ai, meu Deus. Ele está alheio a tudo e não intervém, não reage. O líder, se o líder for um líder fleumático, de temperamento fleumático, ele tem que trabalhar isso aqui. Tem hora que tem que agir. Não dá para ser pacífico o tempo todo. Não dá para ser dócil o tempo todo. Normalmente uma pessoa fleumática tem dificuldade com não. Em dar a resposta não. É aquele tipo de pessoa que é só sim, 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 sim. Cuidado. Você vai me arrebentar? Sim. Sim. Você vai me ferrar? Sim. Cuidado. Cuidado com o fleumático. Bom, olha que coisa interessante. Vamos a alguns aspectos. O fleumático prezam pela rotina. Esses são os pontos fortes? Ainda não. Alguns aspectos de uma pessoa fleumática. Prezam pela rotina. Não pode. Outra coisa que um líder fleumático não pode: cair na rotina. Quem aqui não gosta de mudanças brutas? Quem aqui, poxa, eu não gosto de mudanças brutas, eu gosto de algo programado. Cuidado com a rotina, porque existem situações que vai exigir uma mudança bruta. Também tem aquelas que exigem uma mudança programada. Mas quem não gosta de mudanças, cai na rotina. E cair na rotina, você se torna um líder pragmático. Olha só, cuidado com o pragmatismo. O que é uma pessoa pragmática? Sabe aquela pessoa que só executa baseado em um cronograma? Ele segue uma liturgia, ele segue um protocolo. Nada pode sair daquele protocolo. É uma pessoa pragmática. Uma pessoa pragmática, até certo ponto, tem o seu lado positivo. Só que no meio da caminhada exigirá uma mudança, uma atitude. E aí essa pessoa não toma atitude. Por quê? Porque ela já está programada, pragmática. E aí o pragmático vai ter problema. É uma pessoa que preza pela rotina. Outra coisa, gostam do silêncio. Eu te pergunto, no meio de um grupo que você está liderando, ou que você esteja liderando, normalmente terá silêncio? Ó, líder não pode gostar de silêncio. Claro, na execução do seu chamado,
né? O silêncio provoca relaxamento. Veja aí, segundo livro de Reis, capítulo 5. Vamos usar um exemplo bíblico e prático. Segundo Reis. Não é Segunda Reis. Segundo Reis, capítulo 5. Segundo. Abra aí. Segundo Reis. Deixa eu abrir essa máscara. Sim. Capítulo 5 de Segundo Reis. Capítulo 5 de Segundo Reis, versículo 4. O que está escrito aí? Então Naamã comentou. Não, desculpa, é Primeiro Reis. Ah, Perdão. Segundo. Perdão. É que o Tico Teco às vezes falha. Primeira vez? Sim, Primeiro Reis. Primeiro. 5. Primeiro Reis, capítulo 5, versículo 4. Porém agora o Senhor, meu Deus, me deu descanso de todos os lados. Adversários não há, nem nenhum mal encontro. Salomão sufocado. Ó, aí nós estamos vendo o rei Salomão governando Israel. E esse texto é bastante interessante, porque Salomão, quando ele herda o governo de seu pai Davi, ele herda um governo de paz. Óbvio, Salomão, nas fronteiras de Israel, ele tem paz. E por que ele tem paz? Porque ele casa com as princesas de todos os reinos que estão ao redor. E ao casar-se, lembra que ele teve 700 casamentos e 300 amantes? Cada princesa que ele casava era filha de um rei de uma nação vizinha. Então, ao casar-se com essas princesas, automaticamente ele faz uma aliança com aquela nação. Isso quer dizer que nas fronteiras de Israel ele não tem guerra, ele tem passe livre, ele tem paz. E aí ele está dizendo que ele vai herdar, ou que ele herdou, o reino de paz. Porque quem pegou na espada para gerar esse governo de paz foi Davi. Davi foi o homem que derramou sangue. Salomão nunca pegou numa espada. Pegou tudo pronto. E aí o que está? Quando você não pega na espada para guerrear, o que acontece? Vem um relaxamento. Vem, sabe aquela, vou descansar porque eu não estou em guerra. E aí, exatamente, aposentou a fé. Se eu pudesse descrever 1 Reis 5, eu poderia dizer que Salomão aposentou a espada. Eu perguntei para o bispo, né? Eu tenho um vizinho meu que ele é pastor, ele é novo, eu acho que ele é mais. Ele foi jubilado. Ô, louco. Ele pediu para ser jubilado, ele disse que estava cansado. Cansado. Aí eu perguntei para o bispo, mas com que cidade o pastor pode ser jubilado? Rapaz, sei lá, hein? Aí ele falou, muito cedo eu comecei a ser pastor, eu estou cansado, eu não aguento mais. Ele falou para mim, é meu vizinho. Misericórdia. Agora só vai para a praia, né? Aí que tá. Quando você, Salomão, ele cometeu muitos erros. E por que ele cometeu muitos erros? Porque não era um homem de guerra. Todo líder não pode gostar do silêncio. Ele tem que pegar na espada. Ele tem que estar na guerra. Líder que não pega na espada para guerrear, ele está condenado ao fracasso. Então esse lado fleumático aí precisa receber uma injeção de ação do Espírito Santo. Outra coisa, dificilmente perde o controle. Eu tenho que contar até 3. 1, 2. Só que aqui, gente, eu vejo dois lados, o positivo e o negativo. O bom é que o líder, ele tem que ser controlado. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Vocês lembram? Porque ele, ao invés de tocar com a vara na rocha, e por que ele espancou a rocha? Perdeu o controle. Mas é compreensível aquela perca de controle? Sim ou não? Sim. É compreensível, né?
Eu acredito que Deus, até Deus entendeu aquele momento de Moisés. Pensa comigo, gente, você está cuidando de 3 milhões de pessoas, no meio do nada, no meio do deserto. Todo dia sentado numa pedra, só ouvindo reclamação, só resolvendo bucha, só resolvendo problema. Aí eles reclamam da água, reclamam do pão, reclamam de tudo. Aí chega um momento que Deus, olha, o povo está pedindo água. Deus fala para ele, então toca na rocha, só que ele está fora de controle. E aí, líder fora de controle, gente, é um problema sério. Poxa vida, mas só porque ele bateu com a madeira na rocha, ele ficou sem entrar na terra prometida? Não foi isso. Também não. Não foi, isso não foi suficiente para que Moisés não entrasse na terra prometida. O que tirou, olha só, o que tirou Moisés da terra prometida foi o gesto público. Ali nós estamos vendo uma nação se iniciando. Moisés jamais poderia perder o controle naquele momento. Se eles já estavam murmurando, e eles olham para o líder, e olha para o líder perdendo o controle, ninguém respeitaria mais nada. Qualquer um, poxa, se Moisés está descontrolado, quem mais poderia estar no controle de tudo? Exemplo, modelo. O líder pode até estar descontrolado, mas ele não pode descontrolar publicamente. Você pode ficar descontrolado, mas quando você chegar na sua casa, não vai chutar o gato, tá? Nem o cachorro. Mas ali, no secreto é que você desconta em alguma coisa. Mas no público você não pode perder o controle. Imagine se o bispo perdesse o controle no altar. Raça de víbora. Sim, aquela coisa tal. E aí? Nossa, foi a primeira coisa que passou. Você entendeu? Se você vê o seu pastor publicamente descontrolado, você vai perder a credibilidade nele. Cuidado. Tem um lado positivo, que a pessoa controlada sempre é um ponto positivo. Bom, tem outras coisas aqui também. Olha só. Paciente. Um líder, ele precisa ser paciente? Hã? Ele precisa ser paciente. Só não pode ser passivo. Exatamente. Todo líder tem que ser paciente, mas tem que agir quando necessário. Ó, não gosta de dar opinião. Sabe aquela pessoa que é na dela? Poxa, tanto fez, tanto faz. Líder não pode ser assim, gente. Aí não é líder. Aí tem que pedir para o Espírito Santo trabalhar nesse lado fleumático aí e colocar um pouco de cólera, né? Colérico. Outra coisa, não costuma reagir bem às críticas. Não gosta de ser criticado. Lembra que eu falei que duas coisas seguirão uma pessoa a partir do momento que ele aceita ser líder? Crítica e aplausos. Ninguém fugirá dessas duas coisas: as críticas e os aplausos. Vamos para o ponto forte. Vou colocar aqui em cima, tá? Ponto forte. Aqui, ó. Ponto forte. São equívocos.
e confiáveis. São os pontos fortes. Ponto fraco. Lentidão, lento. Resistência ou resistências a mudanças. Aí não dá, né, gente? Só que a palavra-chave em tudo isso que nós estamos vendo, estudando nessa noite, é equilíbrio. Não pode ser passivo demais e não pode ser descontrolado demais. Tem que achar um ponto de equilíbrio, né? Bom, aqui podemos ver um ponto de equilíbrio. São equilibrados e confiáveis, porém são lentos. Uma pessoa que não gosta de mudanças. Quem se identificou como fleumático aqui? Meu filho Pedro é fleumático. Pois é. Por isso, nós também guardamos os dois. Assim, se identificar só com. Ah, não, você não é assim, não. Não, na verdade eu estou bem resumido aqui, tá? Não, na verdade, você tem um pouquinho de cada um. Sim, é aquilo que eu falei, um pouco de equilíbrio. Você precisa ter um pouco de cada. Você absorve os pontos negativos e elimina os pontos positivos. Eu só estou trazendo assim, resumindo cada um dos tipos de temperamento, né? Uma ideia de que seria uma pessoa com esse tipo de comportamento. Vamos para o terceiro? Qual que é o terceiro? Polêmico. Lembra do exemplo que eu dei semana passada? Pedro e João subiram juntos a hora da... Lembra que nós estudamos sobre o perfil de Pedro e o perfil de João? Sim. Eu costumo dizer que João era o fleumático e Pedro era o colérico. No entanto, os dois foram úteis para a igreja primitiva. Eu achei que Pedro era sanguíneo. Nós vamos ver aqui o colérico. Tá. Na verdade, um pouco de cada, né? Olha só. Colérico. Colérico, explosivo. É aquela pessoa que ela explode e acabou. Está acontecendo, ela explode. Explosivo. Ambicioso. Lembre-se que existe a ambição sadia. E aí, existe a ambição que é maléfica. Ambicioso. Dominador. Não gosta de ser dominado, ele gosta de dominar. Isso quer dizer que ele não aceita a sugestão. Ah, não. Tipo, eu faço do meu jeito. Exatamente. Eu vou fazer assim e acabou. E aí? Ah, não. Eu já vi líder sendo assim. Esse aí eu conheço. Não, Eu já peguei um na minha vida, só Deus. Explosivo não, mas ambicioso. Alguns aspectos de uma pessoa colérica. São determinados, possuem capacidade de planejamento, de planejar. Eles têm a pessoa colérica, aquela pessoa que ela elabora o plano e bota o plano em prática. Eu sou um pouquinho de colérica.
Ultimamente tem sido muito filmático, viu? Mas dá vontade de ser explosivo. Ó, muita energia, tá? Eu sei. Eu tenho bastante. E também são impulsos. O que você está rindo, Jair? Vai. Nossa, como eu Esse Jair está opinando ali, ó, só de olhar, deixa ele. Capacidade para mim. Muita energia. Eu tô até choque, ó. Ai, eu... Ó, posso apagar aqui em cima? Vamos que eu vou pôr um pouquinho, porque eu quero entrar na matéria que está super interessante também hoje. Ó, Professor, o Wolf é impulsivo? impulso, uma pessoa impulsiva, tá? Pontos fortes, uma pessoa colérica. Lembrando que eu não estou falando de caráter, estou falando de personalidade, temperamento. Determinado, começa e termina. Uma pessoa colérica, um líder colérico, ele começa e termina, não para no caminho. Sabe aquela. Quem já viu aquelas pessoas que começa bem aquilo que propuseram a fazer, mas chega na metade do caminho e vai abandonando o que começou a fazer? Essa é a pior coisa que tem, acho que num líder. Começa com todo vapor, né? De repente, cadê a pessoa? Enfim, isso é um problema. Começa, mas não termina. Mas o colérico é uma pessoa determinada. Começa e termina. Serve para nós determinados, tá? Sim, claro. Quero ver vocês em dezembro aqui ainda. Determinado, hábil, possui habilidade, hábil e prático. Já os pontos negativos, ponto negativo. Espero que o pessoal aí em casa que esteja assistindo esteja acompanhando. Ponto negativo. Egoísta. Eu faço, eu posso. Cuidado. Intolerante. Para não falar ignorante. Ou estúpido, né? O comercial das tortuguitas lá. Eu lembro da Copa de 2002. Tartaruga, né? Quem lembra? Tartaruga, né? O Ronaldinho lá, cabelo de cascão, ele fazia o comercial da tartaruga. Isso ficou boiando, deixa pra lá. Aliás, vocês estão boiando, vocês não estão acompanhando a raciocínio do professor. Bom, ponto forte de uma pessoa colérica: determinado, começa e termina. Hábil, ele é hábil. Prático, praticidade. Pessoas práticas são muito boas, são muito. Necessitamos de pessoas práticas, né? Já o ponto negativo, uma pessoa colérica, no ápice da sua explosão, acaba se tornando egoísta, intolerante e estúpido. Alguém está dando risada aí ou impressão? Ah, tá. Bom, e o último? O melancólico. Sabe aquela pessoa que você tem que carregar no colo? Sabe aquela pessoa que você tem que parar, explicar bem explicado, e depois a pessoa dizer assim: eu não entendi. Aí ele tem que
É o Dodói, né? Ó, mas todos nós temos um pouquinho de melancólia. Tem sim. Olha só, normalmente uma pessoa melancólica é tímido, normalmente uma pessoa solitária, Não arrumou nada comigo. Quantos seguidores? 56. E olha lá. E olha lá. sensibilidade aflorada, sensibilidade. Ai, pelo amor de Deus. É o crente Dodói. Pode parar. Não vou assumir com ele. Eu sou sensível. Detalhistas, Sou detalhista também. introvertidas. Não sou eu. Temos o extrovertido, que é aquela pessoa que é de fácil fazer amizade, amigos, e aquela pessoa introvertida, que tem dificuldade de se relacionar. Introvertida. Uma pessoa introvertida, se eu pedir para ela fazer uma oração na classe, Será que tem alguém aqui assim? ó, introvertida, que possui uma dificuldade, Ai, meu Deus. ó, uma dificuldade de expressar sentimento. Expressar sentimentos. Bota aqui embaixo para você entender. Sentimentos. Ai, meu Deus, eu falei. Ó, são pessoas fiéis, desconfiados, Isso aí. É ponto forte esse daí? não, ainda não, são algumas características de um melancólico. Isso aí, zodíaco, tem alguma coisa a ver? Vamos aos pontos fortes, vou esperar vocês escreverem, tá? Desconfiado aí. Pontos fortes. Mas é, mas é introvertido. Ponto forte meu é de ser desconfiado. Não, ele é. Eu prefiro falar cauteloso, né? Começou foi na Deixou fica assim, né? O professor fica assim, ó. Porque uma pessoa desconfiada, ela é insegura. Ela não transmite segurança. Ela não acredita em ninguém. Nem nela mesmo. Ó, ponto fortes. Lealdade, né? Leal. Dedicado. Normalmente são pessoas estudiosas, né? Fecham-se no seu mundo, são aquelas PhDs, né? Dedicados e sensível. Para não falar dodói, né? Vamos ao ponto fraco. Pessimismo. Coisa dura você lidar com vida adepto do pessimismo. Jesus está vindo andando sobre as águas, ele fala que é um fantasma. Inflexível. Inflexível.
Uma pessoa inflexível, ela nunca Eu sei, mas é. Oi? Inflexível. Se Pô, tirar o CI. Tirar o CI. É flexível. Só o X e o Z, o E. faltei a aula de português. Inflexível. Isso. Acontece. Inflexível. Né? São pessoas que não costumam ser flexíveis. Ok? Ok. Bom, intervalo aí de 10 minutinhos, tá bom?